Olá, pessoal. Bora. Vamos iniciar o item 3333.2, campo de aplicação. O estudo da NR333, continuando por aqui, né? Vamos lá. O item 33.2.1. Essa norma, ela se aplica, né, às organizações que possuem ou realizam os trabalhos em espaço confinado. Então, tiver espaço confinado e trabalha com isso, né, e vai realizar trabalho lá, precisa estar fazendo. E olha só que interessante, né? Possuem ou realizam. Porque muitas vezes a empresa é uma terceira que não tem espaço confinado na empresa dela, mas ela realiza o trabalho na terceira. Então, tá bem claro aí que também fica aí para os terceiros, para os prestadores de serviço. Agora que está a primeira mudança da norma aí, dessa atualização, e nós temos uma linha aí que muitos gostaram dessa mudança, outros nem tanto, outros concordam, acharam bom, mas poderia ser melhor. Bom, olha só, considera-se espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente aos seguintes requisitos. Antigamente ficava complicado essa questão da definição da norma, se tinha os três juntos, se não eram as três, né? Se um só já considerava. Então ficava meio vago, né? Tava uma discussão legal aí sobre o assunto. Hoje ele já deixa claro que realmente tem que ser os três juntos, né? Os três requisitos. Só pegando uma ênfase aqui, né, que o último aqui, né, na verdade, era não ser projetado para ocupação humana contínua, possuir meios limitados de entrada e saída, e a ventilação era insuficiente para a retirada dos contaminantes. Tá? Então, esse que era o outro item aí. Agora, mudou. Né? Então, agora é não ser projetado para ocupação humana contínua, possuir meios limitados de entrada e saída, e exista ou possa existir uma atmosfera perigosa. Então mudou um pouquinho só o último item, mas, né, trouxe para a gente realmente a questão de ser os três juntos. Não ser projetado para ocupação humana contínua é que não tem toda a parte de conforto térmico, não foi feito realmente para as pessoas ficarem transitando, acessando, realizando atividades ali, tá? Então, é esse que é realmente o conceito de não ser projetado. Os meios limitados de entrada e saída, aí ele fica assim, é um meio limitado, então meio pequeno, mas que pequeno? Qual que é a dimensão, a partir de quanto? E outra, lembrando que às vezes para um é pequeno, para outro não, né? Eu né, para mim, para quem conhece pessoalmente, eu tenho 1,93 e uns cento e pouquinhos quilos. Então, para mim, até um ambiente já um pouquinho maior, a BV, uns 80 centímetros, 70, ainda é pequeno, é limitado. Então, assim, tem que entender que hoje, pessoal, meios limitados, a gente vê as BVs aí de 50 por 50, 60 por 60, né? A parte realmente, às vezes, né, da maneira em que está essa BV, essa boca de visita. Tá? Então, quando a gente tem uma porta, né, um espaço maior, né, que você consiga ficar em pé ou mais agachado, e aí é limitado, não é? Tem que entender, né? A gente tem que ter aqui realmente um ponto de vista. O que é limitado para mim, muitas vezes não pode ser para o outro. Então, vai dar algumas divergências, tá? Aqui pode dar algumas divergências aí para algumas pessoas, alguns profissionais. E exista ou possa existir. Vamos pegar uma situação, tá? Porque muitas vezes, quando a gente fala aí do espaço confinado, a gente analisa ele, mas a gente muitas vezes não sabe o que tem lá dentro, né? A questão de tubulações,
essa tubulação ela está em condições, ela está tendo algum vazamento ou eu preciso fazer algum reparo nela, o que está passando por ali. Então a gente tem que entender realmente que a atmosfera às vezes está tranquila, né? É um ambiente tranquilo, mas pode ocasionar um ambiente mais complicado, né? Trazer realmente uma presença de algum contaminante, dependendo da atividade que é feita. Tá? Então tudo pode ser, né? Tem que ser analisado aí. Bom, pessoal, aí ele trouxe essa questão da atmosfera perigosa. Então, no item 33.2.2.1, ele vai falar o seguinte: considera a atmosfera perigosa aquela em que estejam presentes uma das seguintes condições. Então, a hora que traz aqui para a gente, tá? Que tem uma atmosfera perigosa. Eu preciso saber, pode ser as três ou uma, qualquer uma delas, seja uma deficiência ou aquecimento de oxigênio, a presença de algum contaminante potencial de causar danos à saúde do trabalhador, né? Se a gente falar monóxido de carbono, H2S, amônia, cloro, por aí vai. Seja caracterizado como uma atmosfera explosiva. Então, olha só, vamos entender. O que é uma atmosfera explosiva ou uma área classificada? É realmente que tem um potencial de explosão. Né? Então, qualquer um dos três a gente realmente considera-se a parte aí de uma atmosfera perigosa. Depois vai ter um vídeo realmente nós vamos falar de cada um, de vários outros gases aqui que podem, né, causar danos à saúde do trabalhador. São mais encontrados na indústria, mas lembrando, quando a gente fala de gases, nós temos, né, grandes quantidades. Então, vai realmente da atividade da empresa, né, do ramo de atividade que a sua empresa está fazendo, trabalho. Certo? Bom, e o 33.2.2.2 fala: os espaços não destinados à ocupação humana, com meios limitados de entrada e saída, utilizados para armazenagem de material com potencial de engolfar ou afogar o trabalhador, são caracterizados como espaço confinado. Então vamos lá, olha só. Além da questão que fala 33.2.2, esse item 33.2.2.2 fala que os espaços é bem importante para ser não destinados à ocupação humana. Então, a primeira coisa já tem que não ser, né, não ser projetado para a ocupação humana e tem que ter meios limitados. Primeira coisa é isso. Então, eu já tenho dois itens aqui daqueles três, tá? Então, ele substitui essa atmosfera perigosa pelo quê? Uma possibilidade de quê? Engolfar ou afogar. Tá? Então, afogar tem água. Tá? Então, envolvendo com água. E o engolfar? O engolfar, pessoal, depois eu vou fazer um vídeo só sobre o engolfamento, mas é aquela possibilidade onde tem grãos, né? Tem particulados em que a pessoa acha que está compactado, mas porém não está, tem com alguns pontos ali vazios, né? E aí a pessoa começa a movimentar, e ao movimentar começa a ceder, né? A baixar, né? E isso ela acaba tendo aí a asfixia, tá certo? Beleza? Mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, realmente traz sobre essa condição aqui, né, de engolfar ou afogar. Tá certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Esse aqui é um item muito importante na base aí das nossas definições. Vocês viram que aqui, né, antes de encerrar, só pegando uma questão importante, que em nenhum momento fala tamanho de BV, não fala tamanho de espaço confinado, né? Então, muitas vezes tem um espaço pequeno e a gente acaba considerando como espaço confinado, tá?
E aí depois vocês vão entender o porquê disso, né? O porquê dessa questão, muitas vezes, da caracterização. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem que não tem muito essa questão do tamanho, tá? E também com relação à parte, né, que é a nossa preocupação, que é realmente a questão da atmosfera. Essa que é a nossa preocupação maior, tá certo? Bom, agora sim ficamos por aqui. Bora para o próximo vídeo aí, a nossa videoaula.